Seu ensaio newborn te deixou frustrado? Eu tenho visto, inclusive, nos comentários aqui, de pessoas que se sentiram frustradas por alguma razão, que não conseguiram. Hoje mesmo eu tive uma mentoria online e a pessoa até me perguntou se eu fazia todas as poses em todos os ensaios. Eu quero entender primeiro aqui, né? Entender e contextualizar o que causa esse sentimento de frustração. A frustração é um estado de um indivíduo quando impedido por outra pessoa ou por si mesmo de atingir a satisfação de uma exigência. A frustração, ela é a sombra da expectativa, ou seja, você tem uma expectativa e a sua expectativa, ela pode ser inclusive o grau de exigência que você tem para você. Vou dar um exemplo mais claro. Você vai fazer uma sessão newborn e aí na sua sessão newborn, o seu grau de exigência é fazer todas as poses. Só uma ideia, tá? Pode ser várias outras coisas, mas o seu grau de exigência é fazer todas as poses, ou a sua expectativa é fazer todas as poses. E aí chegou um bebezinho que te deu um baile e você só conseguiu fazer ele enrolado no app. E aí quando você tentou fazer qualquer outra coisa, você não conseguiu, porque o bebê não te deixou. E aí você não conseguiu e o que aconteceu? A sua frustração veio à tona, porque você não conseguiu atingir a sua exigência. Não significa que você falhou, não significa que você fez errado, não significa que você não tenha cumprido o seu objetivo de realizar aquele ensaio para aquela família. Significa apenas que aquilo que você esperava não aconteceu. E aí, entendendo isso, eu lhe pergunto, o que causa a frustração? O que causa a frustração nas pessoas é não saber gerenciar a expectativa. É ter um grau de exigência que não condiz muitas vezes com a sua realidade. Então a gente precisa mapear a realidade nossa e trabalhar de acordo com essa realidade. Como é que eu trago isso para a fotografia newborn? Eu vou dar um exemplo. Fora da fotografia newborn, você coloca lá, faz as suas metas e objetivos, né? Quando você faz metas e objetivos, automaticamente você gera uma expectativa sobre aquilo. Você quer atingir. Isso é fato. E aí, vamos supor que a minha meta é ter um estúdio. Não, eu falei que ia dar um exemplo fora da fotografia. Eu quero trocar de carro. Mas trocar de carro, eu tenho que definir que carro é. Aí, vamos supor lá que eu quero uma BMW X6. Eu nem sei quanto custa. Deve ser o quê? Uns 400 mil? Uma BMW dessa? Então tá, vamos chutar que seja. Se não for, tá tudo bem também, tá? Então, eu quero uma BMW X6 que custa 400 mil. Mas a minha realidade atual, e talvez daqui 3 meses ainda não seja a realidade para comprar, mas eu tenho esse objetivo na minha vida. O que vai acontecer? Daqui 3 meses eu ainda não vou ter o suficiente para comprar esse carro, porque a minha realidade não me permite. Claro que a minha meta, a minha expectativa, ela tem que me desafiar. Mas e quem sabe se eu escolhesse um outro com um valor um pouco mais baixo, que seja tão bom, mas que seja alcançável? Porque talvez ela ainda esteja muito longe da minha realidade. O mesmo a gente imagina quando você quer construir um estúdio, ter um estúdio, construir, que eu falo, não necessariamente é construir, levantar a parede de tijolo, né? Ter um estúdio. E o mesmo, vamos trazendo isso agora para as coisas menores, o mesmo para um ensaio. Qual é a sua realidade? Como é que eu entendo a minha realidade? Se eu estou começando, a minha realidade atual é insano eu imaginar que eu vou fazer todas as poses. É insano. Eu estou me maltratando se eu for pensar dessa forma. Pode ser que você consiga, não estou dizendo que um iniciante não pode conseguir fazer todas as poses, ele pode, desde que ele tenha estudado, de que ele tenha praticado isso. Mas é quase que impossível conseguir no primeiro e no segundo ensaio realizar todas as poses com tranquilidade quando você está iniciando. Então, entenda onde você está nessa realidade de conhecimento, de prática, para que a sua expectativa seja de acordo com aquilo que você pode alcançar. Eu não estou falando que você não deve se desafiar, você deve sim. Um exemplo, você está iniciando. Dentro do treinamento newborn, a gente inclusive tem o método Bel Ferreira para dominar o posicionamento. Esse método ele consiste em 3 ciclos evolutivos, ou seja, o aluno ele passa por 3 fases para dominar, não é de uma vez só.
E passa por 3 fases, repetindo cada fase de acordo com a evolução. Tem todo um método por trás disso, estou só jogando o contexto aqui. Mas são 3 fases para ele conseguir conquistar, e cada fase tem um processo. A primeira fase são três coisas que ele precisa fazer. Então, gente, só para você ter ideia, se eu tenho um método, se eu tenho um processo, e isso vai me orientando a chegar lá, porque esse método ele é composto por um ciclo que vai dando objetivo para o aluno. Então, seu objetivo nesse ciclo é X, Y, Z. Você só vai para o próximo quando isso acontecer. Ah, aconteceu, então vai para o próximo. O que você tem que fazer aqui? Aconteceu. Aí sim você coloca isso na expectativa. Minha expectativa aqui é fazer X, Y, Z. Concluir? Não, então vai fazer até concluir. Concluir agora? Concluir sim, então vai para o próximo passo. Agora vamos dizer que você não faz parte disso, que você não tem o nosso curso, que você não sabe desse método, e aí você está ali querendo fazer todas as poses. O que você deve imaginar primeiro? Primeiro, quanto de conhecimento você tem? O que você domina? Falando de posicionamento mesmo, né? Já que a gente está nesse assunto, porque serve. Eu domino a pose de bundinha. Perfeito. Então a pose de bundinha é uma das poses que você vai tentar em todos os seus ensaios. Mas você tem que entender que não é o fato de você saber fazer essa pose, não significa que o bebê vai permitir que você faça em todos os ensaios. É por isso que na maioria dos ensaios não é possível fazer todas as poses, porque o bebê não permite, porque por mais que o bebê esteja dormindo bem, seja um bebê bonzinho, às vezes ele não se sente confortável, não permite que a gente coloque ele na pose de bundinha, ou na pose de bracinho, ou que faça a pose do sapinho, a pose do koala, ou qualquer outra pose, por mais que o bebê seja tranquilo, seja bonzinho, esteja dormindo bem, ou tenha flexibilidade. Às vezes, simplesmente, o bebê não está confortável naquela pose, não gosta, ou por algum motivo ele não permite, você não consegue posicionar. Pula para a próxima pose. Por isso, é tão importante você dominar todas as poses. Vai que você só sabe fazer a pose do koala, a pose de bundinha. E são as únicas poses que o bebê não permite fazer. Porque aquele bebê, vai que ele tem refluxo, desconforto abdominal, qualquer outra coisa, que você tem que fazer poses em que o bebê fique mais de barriga para cima. E você só sabe fazer poses em que o bebê fica de barriguinha para baixo. E aí essa falta de conhecimento, sua falta de domínio vai fazer com que você fique frustrado na sessão. Com que você fala, nossa, não consegui fazer nada com esse bebê, eu não consegui, não rolou uma pose, não rolou nada. Por quê? Porque você não sabia fazer poses diferentes, você não dominava todas, ou porque você não sabia identificar que o bebê estava com cólica ou desconforto abdominal, e aí você fica, tipo, eu não sei o que aconteceu, não consegui identificar. Essa falta de conhecimento traz frustração. Quando o bebê tá com clamp no umbiguinho, que é aquele negocinho de plástico que às vezes o bebê vem, sai da maternidade, vem aquele clamp no umbiguinho, muita gente tem medo de fotografar o bebê que está com aquele clamp. Aí fala, eu não vou fazer nenhuma pose aqui de barriguinha para baixo, alguma coisa aqui, só vou pôr roupa no bebê, que tô com medo de usar isso, de usar qualquer coisa que enrosque, que machuque, que isso, que aquilo. Então, é uma falta de conhecimento também, porque o clamp não machuca o bebê, não tem problema nenhum se não cair um umbiguinho ainda do bebê quando você vai fazer o ensaio. Você só precisa tomar cuidado e se atentar, porque se for uma manta que tenha tramas, assim, tranças, alguma coisa, para ver se não vai enroscar em nada. Se você vai colocar num prop, no baldinho, alguma coisa, e na hora de pegar não vai enroscar o clamp. Então, sempre que vai pegar o bebê, posicionar, dá uma olhadinha como é que tá ali, se não tá a perninha apertando o clamp, ou toma cuidado só para não enroscar, mas tudo bem, você pode fazer todas as poses, você pode fazer o ensaio normalmente. Então, tem vários detalhes, várias coisinhas que às vezes deixam o fotógrafo frustrado no ensaio newborn por falta de conhecimento. Uma das coisas que a gente tinha muita frustração é quando a Bel comprava uma produção nova, um prop novo, alguma coisa, a gente queria. Ai, nossa, chegou aquele baldinho e eu quero fazer pose de bracinho. Claro, a Bel achava que antes um prop baldinho só dava pra fazer a pose de bracinho, não sabia que dava pra fazer outras coisas com ele. E aí, quando a gente não conseguia posicionar o bebê, fazia 1, 2, 3 ensaios, pegou bebês que não permitiam fazer a pose de bracinho, tava lá frustrada querendo usar o prop toda vez. Mas se ela tivesse o conhecimento antes de que esse prop dá para usar de outras formas, que o bebê pode ficar de barriga para cima, enrolar ele no wrap, colocar ali,
Ela tinha usado faz tempo aquele próprio e estava feliz da vida. Além disso, o que mais causa frustração, né? Primeiro, não saber gerenciar a expectativa dentro de tudo que a gente falou aqui. E segundo, a gente não pode esquecer que além da nossa expectativa, a gente tem a expectativa dos pais do bebê. Então, quais são as expectativas que eles têm? Eles têm a expectativa deles, a expectativa que você passa para eles. Como é que isso funciona? A expectativa deles é que, normalmente, salvo algumas exceções, tá? Sempre vão ter exceções, mas normalmente eles estão esperando que vai ser um conto de fadas, que vai ser a coisa mais incrível da vida, que vai ser um momento romântico da sessão. Tem pais que não sabem nem que os bebês fazem xixi e cocô no meio da sessão. E que tá tudo bem se o bebê fizer, porque a gente tá acostumado, o bebê tá sem fralda, e é óbvio que pode acontecer. Sim, e eles ficam até com receio, com medo, assim. Então, só para vocês terem ideia, a expectativa deles, ela deve ser alinhada com a realidade. Volta a falar da realidade. Os pais muitas vezes não imaginam que a gente vai precisar mexer tanto no bebê para conseguir posicionar. Ou às vezes eles não imaginam o tempo que leva um ensaio newborn. Ou eles não imaginam os processos, ou como é feito o posicionamento do bebê. Eles só veem as fotos prontas e o resultado. Ai, que lindo! O meu bebezinho só dorme, então vai lá, o fotógrafo vai fotografar e nem passou na cabeça dele como, que jeito, como será o processo, e ele só pensa no resultado. A questão não é nem que eles não imaginam, é que eles não fazem ideia de como é a realidade. Como é trabalhoso. Eles imaginam na cabeça deles o conto de fadas, a maioria deles. Como eu falei, tem exceções, porque teve um caso de uma cliente que falou: eu achei que entre uma gritaria e outra saiu uma pose. E ela falou: tô achando lindo, porque foi tranquilo, assim, né? Todo cuidado. Ela entendeu o processo. Os clientes, a maioria, gente, a maioria eu falo, sei lá, 90%, se não for mais, não faz a menor ideia de como é um processo. Eles têm na cabeça um processo simplificado da coisa, assim, acho que põe ali na pose e tira foto, põe assim, tira foto, e vai indo, e o bebê não acorda. Que é simples assim, põe ali e tira foto. Mama, põe ali e tira foto, e é assim. Só que aí eles não imaginam como é que esse põe ali o bebê e tira foto, tipo... Tanto que a gente explica para o cliente, por exemplo, que 90% do tempo de uma sessão newborn não é fotografando, pelo menos no nosso estúdio. 90% do tempo da sessão como um todo é acalmando o bebê, a pausa para o bebê mamar, os pais escolhendo as fotos, arrumando a pose, arrumando a produção, ajustando a iluminação, a câmera, tudo. Fotografar mesmo, gente, é um período muito rápido. Se eu fosse contar o tempo que eu fotografo, seria 10 minutos do ensaio. Somando assim, tipo, estou fotografando sem parar. Soma todos os pedacinhos que eu fotografei, eu acho que a soma daria em torno de uns 10 minutos, não mais do que isso. Então, a expectativa dos pais, ela tem que ser alinhada com a sua e com a realidade. Qual é a realidade? Eu não tenho controle absoluto sobre tudo que acontece no ensaio. Eu tenho controle do conhecimento que eu tenho, do que eu posso fazer a respeito daquilo que acontece. Mas eu não tenho como prever, eu não controlo, eu não tenho como controlar o que vai acontecer. Então, por isso, os pais devem saber do que está acontecendo, porque aí você alinha a expectativa dele. Porque aí, se você tiver que enrolar o bebê no wrap, tá tudo bem. Se estiver tudo bem para você, tá tudo bem para os pais, porque você alinhou a expectativa com eles. Senão, sai frustrado todo mundo. E no começo, é muito comum os fotógrafos saírem frustrados da sessão. Até os pais, amaram as fotos que o fotógrafo fez, mas a pessoa mesmo não tá feliz. Eu não consegui fazer todas as poses, eu não consegui fazer aquela que eu queria, eu não consegui fazer aquela produção, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, e aí fica se cobrando, se cobrando, se cobrando. Ao invés de olhar cada ensaio como uma experiência nova, analisar o resultado e perceber onde deve melhorar, porque sempre tem onde melhorar, nunca é perfeito. Então, a cada ensaio, se você fizer uma análise, você consegue gerenciar melhor a sua frustração e perceber o que precisa melhorar para o próximo ensaio. Nossos alunos do treinamento newborn, que falaram que começaram a gerenciar a própria expectativa para o ensaio newborn,
e que foram fazer ensaios mesmo quando era difícil, quando o bebê não colaborou, quando não teve um resultado que queria, eles saíram bem, o fotógrafo saiu bem do ensaio, ele saiu feliz, assim, ok, eu não deu tão certo, foi difícil, mas eu tô bem, e eu sei que no próximo eu vou melhorar, eu analisei aqui os meus resultados, e já consegui perceber as minhas falhas e onde eu devo evoluir, onde eu devo melhorar. E isso ajuda a gerenciar a expectativa e melhorar para o próximo. Porque muitas vezes a pessoa fica tão frustrada, aí quando vai chegar o próximo ensaio, a pessoa fica travada e pensando, ai meu Deus, e se acontecer como no ensaio anterior? E se isso, e se aquilo outro? E aí a pessoa começa a ficar em pânico e só começa a imaginar coisas ruins, aí começa a ficar com medo de fazer ensaio newborn e fala, cara, é tão, nossa, vai ser uma experiência dramática, vai ser tenso, vai ser difícil. Ao invés de pensar, não deu tão certo, mas no próximo vai ser melhor, no próximo e, sabe? E aí a Franciane, a nossa aluna do treinamento newborn, ela disse que ontem aconteceu exatamente isso com ela. Que ela conseguiu fazer um ensaio difícil porque entendeu como gerenciar a expectativa, né? E aí também tem a questão da expectativa sobre a sessão. Porque primeiro você tem uma expectativa sobre o bebê, depois você tem uma expectativa sobre a sessão. Então, alinha a sua com a dos pais em relação à realidade. E a Uma sua coisa realidade, né? sobre alinhamento de expectativa, a gente frisa muito isso, principalmente quando é um bebê um pouco mais velho. Ah, o bebê tá com 20 dias e a mãe entrou em contato e quer fazer um ensaio newborn. E o que a gente indica é entre 5 e 12 dias, até 15, assim, no máximo. E aí o bebê tá com 20, 22 dias. Então, o que que a gente faz? É possível fazer ensaio newborn? Sempre é possível, mas o que que você vai falar para o cliente? Olha, pode ser que o seu bebê não faça todas as poses, pode ser que ele não durma tão bem quanto uns dias antes, pode ser que ele já não tenha tanta flexibilidade, pode ser que ele já tenha entrado na fase de cólicas e o ensaio não renda tanto quanto a gente gostaria que rendesse, mas isso também pode acontecer com um bebê de 5 dias, 8 dias, 10 dias, 12 dias, a mesma coisa, né? A mesma coisa que pode acontecer com um bebê mais velho. Então, se a gente alinha as expectativas, né, tanto as nossas, né, do fotógrafo quanto do cliente, facilita, porque aí o cliente não vai lá e fica frustrado. Ai, nossa, não rendeu tanta foto. Ai, meu bebezinho não ficava na pose, né? Ele já era, estava mais velho. E aí, se você consegue alinhar isso, tudo melhora. Então, se você souber gerenciar a expectativa, mesmo que a sua sessão seja difícil, ela vai ser um sucesso. Porque aí você consegue extrair o melhor do seu ensaio. Você começa a ter mais conhecimento, como que eu vou agir se esse bebê tá difícil, não tá me permitindo posicionar? Será que eu consigo fazer uma sessão boa, bonita e com grande variedade, assim, de produções só com o bebê enrolado no wrap, já que esse bebezinho não me permite posicionamento? Sim, é possível. E se você tem essa consciência, você consegue conduzir um ensaio mesmo com um bebê mais difícil, ter bons resultados, consegue ter uma grande variedade de fotos e concluir todas as produções para apresentar aquilo para o cliente, ou aquele pacote que ele contratou. Então, isso tudo ajuda. Conhecimento, gente, conhecimento é o poder. Conhecimento te dá o poder para saber lidar com as situações, para saber como agir em cada ensaio, para saber lidar com a expectativa do cliente, com a sua própria expectativa, e quando vê que durante o ensaio as coisas não estão correndo da forma que você imaginava, você consegue reverter aquela situação que poderia trazer uma frustração para você e para o cliente, você reverte para uma coisa boa. E aí, então, como que a gente evita, né, essa questão? Qual é a melhor forma da gente evitar esse problema? E o que acontece é que a gente tem uma tendência muito ruim mesmo. A gente, eu falo por todos nós, de só olhar o que faltou. Tecnicamente falando mesmo, ou até quando você se cobra, né? Você não se cobra, a maioria das vezes, você não se cobra pelo que você fez. Você não se elogia pelo que você fez. Ah, eu fiz, eu posso melhorar, mas eu fiz. Não, faltou. A gente olha para a falta, né? E a gente
tende a olhar para isso. E a expectativa, ela tem uma capacidade muito grande de levar a gente para um nível emocional muito alto ou muito baixo. E quando é baixo, ela faz com que a gente tenha vontade de desistir. Quando é alto, ela também pode ser ruim em algumas situações, porque se você tem uma expectativa muito alta e alcança, você pode ter a falsa sensação de que agora você é o rei da cocada e que você não deve mais olhar para isso nos próximos ensaios, mas todo mundo aqui, eu aposto que todo mundo aqui já teve um ensaio super bom e um ensaio super ruim. E que muitas vezes o ensaio ruim vem depois de um ensaio bom. Ou seja, a expectativa não pode levar você para um nível de, como é que a gente fala? De ficar se achando mesmo, né? A gente tem que sempre olhar para aquilo e tentar extrair que experiência aquilo te trouxe para que eleve esse nível de consciência que você tem em relação à expectativa. Você deve esperar o que do ensaio? Você deve, obviamente, esperar que o ensaio aconteça e que seja bom. Mas você deve saber lidar com essa expectativa caso. É como se fosse assim, ó. Quando você vai fazer o ensaio, qual é o objetivo do ensaio? É registrar esse momento. Se no final do ensaio esse objetivo foi concluído, não importa o caminho que você levou. É como se você. Eu tô saindo de Curitiba e tô indo para Matinhos, que é a minha cidade. Não importa o caminho que eu peguei. Às vezes eu vou pegar um caminho que vai me cansar mais. Porque o caminho que eu coloquei no GPS ali, ele teve que dar um desvio, porque aconteceu alguma coisa no processo, não saiu como eu estava esperando. Mas se o meu objetivo de chegar em Matinhos foi concluído com sucesso, foi concluído com sucesso, eu cheguei. Então é para isso que a gente precisa olhar, para esse lado que a gente precisa olhar. Porque da mesma forma, se a gente não sabe lidar com a expectativa dos pais, e então se os pais, se você demonstrar uma expectativa diferente da sua, ou diferente da realidade, e eles ficarem frustrados, a gente também fica, porque eles deixam a gente saber que eles estão frustrados. No início, como nós não sabíamos gerenciar a expectativa, nem a nossa e muito menos do cliente, várias vezes a gente saiu frustrada de um ensaio, e provavelmente os pais também, e várias vezes, assim, em alguns casos extremos, a gente teve vontade de desistir. Pai, algumas vezes por causa disso, outras vezes pela frustração de outras razões também, por exemplo, falta de dinheiro. Era uma das coisas que às vezes falava, putz, será? ou algum concorrente assim da cidade que falou mal de você, alguma coisa que você ficou mal e você pensa, ai, será que é para mim mesmo? E aí você ficou desmotivado. Ou um ensaio, uma vez, eu não fui junto com a Bel, foi a irmã dela, que era assistente na época. E a Bel chegou em casa, começou a chorar e não queria mais fazer ensaio newborn, porque foi um ensaio difícil, porque a avó falou desaforo para ela e aconteceram várias coisas. E a Bel chegou muito mal, chorou e não queria fazer mais. Então, nesse início, quando você não sabe lidar com as situações, ó, olha só como é que é o início. Você ainda não entende muito bem a fotografia newborn, você não domina bem o posicionamento, você não sabe lidar com a sua expectativa, com a expectativa dos pais, você ainda não entendeu bem a melhor forma de se comunicar, você ainda não domina todas as coisas necessárias para o ensaio newborn. E aí a frustração é muito fácil dela chegar, é muito fácil acontecer, é muito fácil você ficar frustrado por um motivo diferente a cada ensaio e se perguntando se é para você mesmo a fotografia newborn, se isso realmente vale a pena, se vale a pena todo esforço. Eu várias vezes já pensei nisso, falei, gente, será que vale a pena todo esse trabalho? Porque você fazer um ensaio infantil é uma coisa, um ensaio de gestante, ok, um ensaio de casal, ok, né, um pré-wedding, né, ok, mas fotografia newborn, gente, é outro nível, é outro mundo, é um nível de exigência física, emocional muito grande e de conhecimento tem que ser enorme. E isso pesa, assim, se você não sabe lidar muito bem no começo, fica complicado. Então, gente, já pensamos em desistir, como a Dani falou, algumas vezes por conta de falta de conhecimento que a gente não sabia que não tinha. Porque conhecimento, muitas vezes, ele prega uma peça na gente, a gente não sabe que não tem.
E aí lembra que eu falo que é difícil de você aprender aquilo que você acha que sabe? Quanto mais eu sei, mais eu descubro que eu não sei. Eu, Bel, tô falando isso, não tô dizendo que o universo pensa assim. Por que que eu penso assim? Porque quanto mais eu aprendo, mais eu vejo o quanto eu não sabia e eu não paro de aprender. E quando eu falo para vocês que eu aprendo com vocês também, não é mentira. Quantas vezes eu li alguma coisa que alguém postou, né, Daniel, que alguém colocou lá no insight das próprias lives, ou com alunos que contam, às vezes, alguma coisa que eles passaram. Eu aprendo, gente. Eu vivo isso, eu respiro isso há 8 anos e eu tô imersa com muitos fotógrafos, diariamente, com alunos, convivendo com histórias diferentes, pessoas diferentes, de sucesso, de fracasso, de transformação de todos os níveis que você possa imaginar. Todo mundo, sem exceção, passou por isso ou vai passar por isso. Pela fase de acreditar que isso não é para mim. De achar que eu não mereço. Muitas vezes você passa assim, cara, eu não mereço isso, não mereço no sentido de eu sou vítima mesmo da situação que eu mesmo criei. Eu não consigo sair disso. E toda vez que eu vou, parece que é um inferno. Eu amo, mas isso está se tornando um inferno, um peso na minha vida. O que eu faço com isso? E se eu gosto de fazer, por que isso está se tornando um peso? Qual é o motivo para isso se tornar um peso? Qual é a razão? Em 2016, quando a gente teve uma fase que teve a crise de 2016, e aí eu comecei a falar que a cada ensaio eu vi um bebê mais difícil que o outro, assim, finalmente eu achava assim, nossa, esse foi o bebê mais difícil que a gente fotografou. Vinha um próximo bebê, um próximo ensaio que superava aquele bebê. E aconteceu isso muitas vezes em 2016, assim, seguido. E aí eu comecei a falar que era os filhos da crise, né? Comecei a achar uma, né, enfim, alguma desculpa Uma tag. para ver se, sei lá, né, se tinha algum motivo para as crianças serem assim. E nesse período, a cada ensaio eu tinha muito medo de quando eu vinha a criança, eu falei, ai, senhor, mais um ensaio hoje, ai, será que espera a gente? Eu tava traumatizada com as crianças já, pensando, cara, sério, eu não quero mais trabalhar com fotografia newborn. Vai chegar, eu não quero chegar com meus 40 anos e estar trabalhando com newborn. Por quê? Porque eu não, gente, não é possível. É muito tenso esse negócio. E aí foi melhorando, né? Foi chegando no final do ano, 2017, enfim, 2018, as coisas foram melhorando. Mas E, aonde estava o problema? e o que aconteceu nesse período de 2016 que foi tão difícil? A gente foi submetida a muitas situações que a gente tinha que tirar leite de pedra. A gente falava que tinha que se virar para fazer o ensaio funcionar, porque os bebês eram agitados, porque eles estavam com cólica, porque eles tinham refluxo, porque não dormia, porque a gente não conseguia posicionar. A gente foi obrigada a fazer aquele ensaio funcionar, porque não dava para remarcar toda vez. Porque a gente tinha que dar um jeito de aprender a lidar com situações difíceis, para aprender, a gente teve que aprender a lidar com a expectativa dos pais, com as nossas expectativas também, gerenciar isso tudo, né? Porque tinha a sessão que começava a virar um caos emocional. Eu mesma ficava ali desesperada no ensaio, pensando, ai meu Deus, bebê, dorme, pelo amor de Deus, tem que entregar foto dos seus pais. E aí começava a ficar aquela energia de tensão. E aí, como que começou a melhorar? A gente continuou, a gente insistiu, e a gente foi a cada ensaio percebendo o que precisava melhorar. Terminava o ensaio, a gente pensava, ai, nesse ensaio aconteceu isso e isso. No próximo, a gente tem que cuidar para não acontecer isso e isso, ou lidar de tal forma para evitar isso. E assim as coisas foram melhorando. Pararam de vir bebês difíceis? A gente hoje em dia, no 2020, não tem mais bebê difícil? Sim, tem. Muitos tão difíceis quanto 2016. A diferença é que agora a gente já pegou as manhas A de gente como está lidar com a preparada situação, a gente está para isso. preparada. É tipo quando você está jogando videogame, tá lá, jogando uma fase que começa a ficar difícil. Ai, tá difícil pra caramba, você perde várias vezes aquela fase, tem que reiniciar, aí você vai passando para outra, sabe? Daí quando você, ai, quero jogar de novo aquele jogo lá, né? Vai lá jogar Super Mario de novo, aí você começa das fases do início e vê que, nossa, isso aqui é fácil, e antes eu me matava para passar nessa fase, não é assim? É a mesma coisa, uma coisa que hoje você acha super difícil no newborn, ao longo do tempo, da prática,
do estudo, através do conhecimento, aquilo vai ficando fácil. Nossa, antes eu achava tão difícil fazer a pose do sapinho, sei lá, a pose do koala. Eu achava impossível, eu achava que machucava o bebê, que ele ficava desconfortável, que isso Nossa, e aquilo. quantas pessoas começaram a fazer a Quantas pose do koala pessoas. depois que a gente começou a ensinar Uhum. também. E hoje em dia é a pose que a gente acha mais fácil de fazer. É a pose que eu começo o ensaio. Sempre a gente começa essa pose, porque a gente acha muito fácil, mas no começo a gente não achava fácil, a gente achava muito difícil. E assim vai, assim é tudo na vida, gente. Tudo na fotografia newborn, assim, eu nunca vou conseguir lidar com a situação, eu nunca vou conseguir gerenciar minha expectativa, eu nunca vou dominar todas as poses. Criança limitante, tem que tirar isso da cabeça e falar, agora tá difícil, mas se eu insistir, se eu estudar, se eu me esforçar, se eu for em diante e praticar, isso vai se tornar mais fácil. E quando tiver uma dificuldade, essa dificuldade vai ser muito mais fácil de ser superada. Porque isso é só uma crença, porque agora você não tem prática, mas logo você vai ter. Mas você só vai conseguir isso quando você finalmente conseguir praticar mais e você se abrir. Agora, eu quero aprender, eu quero melhorar, e você precisa observar onde precisa melhorar. E cuidado, tem uma questão que a gente traz, assim, às vezes da nossa infância, da nossa adolescência, e que isso faz com que a gente repita padrão que a gente nem sabe que está repetindo. Esse nível, esse grau de exigência que a gente tem. E eu já falei algumas vezes e repito aqui, quem nunca chegou da escola alguma vez com um boletinzinho na mão falando para o pai ou para a mãe, olha, tirei 10, e a mãe virou e falou, você não fez mais do que sua obrigação. Então hoje, as pessoas que repetem padrão, chega no ensaio, você sabe que tirou 10, mas por alguma razão você quer tirar esse mérito de você mesmo. Você sabe que tirou 10 naquele ensaio, ele foi perfeito. Do jeito que tinha que ser, perfeito do jeito que tinha que ser. Mas aí você fica procurando uma razão para ele não ter sido 10. Tudo bem que você pode melhorar, mas você pode melhorar quanto? Tirar 11? Porque ninguém tira 11 na prova. E é nisso que a gente tem que começar a pensar, sabe? Se a sua expectativa de tirar 10, por exemplo, era para agradar seus pais, você estava errado. Porque não deveria ser. Hoje é assim, a sua expectativa de tirar 10 na escola ali, do newborn, na sessão, vamos colocar isso na sessão. Sua expectativa de tirar 10 na sessão é para agradar quem? Porque se for para agradar você mesmo, ok. Se for para agradar outra pessoa, você tem que entender o motivo pelo qual você quer agradar a outra pessoa. Para que não aconteça isso. Uma coisa que aconteceu esses tempos que a Bel é extremamente detalhista e quer sempre a pose perfeita, sempre está em busca da perfeição, né, no posicionamento. E aí eu sempre pensei, mas às vezes não precisava tanto assim, sabe, esse nível assim, de exigência. E aí, esses tempos atrás, a gente estava com um bebê que estava difícil de posicionar ele. E muitas vezes os pais não sabem o que é pose newborn, ele só vê que a foto tá bonitinha, mas ele não sabe como que é uma pose do koala bem executada, ele não sabe a pose de bundinha, como quando tá perfeita, pose de barriguinha para cima, os pais não entendem. Eles só sabem assim, se a foto tá bonita, essa tá feia. É isso que eles sabem, o nome, ou como é o detalhe, que tem que ser a mãozinha ali perfeitamente, os dedinhos ajeitados, eles não sabem. E ele não tá nem aí eles não estão nem aí, a gente da pose. A gente se preocupa. E aí a Bel sempre foi muito preocupada com a perfeição. E nesse dia, o bebê se agitou assim, e aí ela colocou um wrap em cima do bebê e fotografou. O bebê estava sem posicionamento nenhum. Quer saber Zero por quê? pose. Porque a gente tentou e ele se virava. Ele se a gente virava. tentava, ele se virava. Só que aí ele ficou de um jeito que era bonitinho. Do jeito que ele quis. Ficou bonitinho. E a Bel fotografou. Eu olhei e achei bonitinho, pensei, nossa, rolava uma foto aqui, né, porque tá legal. E aí a Bel foi lá e fotografou, fiquei chocada, porque a Bel nunca fotografaria, porque não era uma pose. Eu vou até mostrar essa foto, já que você falou e daí dela. quando terminou o ensaio, eu falei, Bel, olha, hoje eu tô orgulhosa de você, porque você tirou foto de uma pose que, aliás, você tirou uma foto que não era de uma pose. E ficou ótimo, porque foi de uma forma, não era um posicionamento, era pose do que isso aí? Não, sei lá, não bebê largadinho do jeito que ele quis. Foi basicamente isso. E ficou bom. E a gente vai compartilhar e vai mostrar para vocês
a foto sem pose. Uma foto newborn linda, sem pose. Então, eu fiquei orgulhosa da Bel, porque não... Gente, a foto tava bonitinha, a imagem tava linda. Não importa se aquilo era um posicionamento ou não, se era uma pose ou não, gente. Aquilo tava bonito. Essa... Ó, vocês percebem que o bracinho, o ombro dele não tá encostado ali no puff? A gente colocava ele na pose de bundinha e ele empurrava com o pé e se virava meio que de lado. E aí eu fiz essa foto, joguei um wrap ali para dar uma disfarçada, porque o corpo não tava bem bonitinho. E aí depois a gente teve várias fotos bem lindas, assim, do ensaio mais enroladinho no wrap, mas a pose ali que a gente ia fazer inicialmente não rolou. E então, tá tudo bem. Tá tudo bem. A perfeição, ela tem que ser aquele 10. O que eu olho para esse ensaio? Tirei 10 aqui? Tirei. Por quê? Porque eu concluí o ensaio. E no final das contas, mesmo com a crença aqui de que, putz, vamos lá, do jeito que o bebê deixar, parece que ele tá num sono profundão aqui, bem tranquilo. Mas em algum momento rolou, a gente conseguiu fazer pose também. Mas com técnica, com paciência, com tranquilidade, né? Controlando a expectativa. Por que deixar de fotografar o bebezinho que estava ali bonitinho na pose, aliás, estava ali bonitinho no puff, mesmo sem ter uma pose? Tipo, sabe, você ia perder umas fotos legais ali do ensaio porque perdeu, porque não era pose nenhuma. Então, ok, tá tudo bem. A mãe amou essa foto. E as outras fotos ela também amou. Só que para ela não faz diferença se essa foto aí, a pose sem nome ou bebê largadinho, não faz diferença para ela saber que essa é o bebê largadinho ou é o bebê posicionado. Ela só quer saber do resultado. A pose agora, a partir de agora, vamos colocar a hashtag aqui, SP. Por que é hashtag? Vamos ver se você sabe, Dani. Hashtag SP. Não sei, SP para mim é São Paulo. Sem pose. Pose sem pose. Que pose é essa? SP. Hoje realizei um ensaio com algumas poses SP. Sem pose. Que é sem posicionamento mesmo. Sem posicionamento definido. SPD. Tipo, sem posicionamento. É tipo cachorro vira-lata. Sem raça definida, é sem posicionamento definido. É porque era uma pose sem pose, gente. E ficou feia a foto? Porque não tinha uma pose? Não. Então, qual o problema de sempre ter que ter uma pose? Clarissa é nossa aluna do treinamento, e ela falou o seguinte: a gente precisa aprender a fotografar para os pais e não para os outros fotógrafos. Que muitas vezes a gente deixa de gostar de uma foto que não está 100% perfeita aos olhos dos outros fotógrafos. E isso é uma realidade muito comum. Chega um momento da nossa vida que a busca pela perfeição, por isso que eu perguntei, você tirou 10 para quem? Porque é aí que você precisa entender, porque se você tirou 10 para agradar outro fotógrafo, eu sinto em lhe dizer que muito provavelmente ele não vai te contratar para nada. Isso é um fato. Você não vai ganhar a aprovação dele pra nada na sua vida. Também não vai fazer a menor diferença. Talvez ele até deixe de gostar de você porque você tá bom. Às vezes a pessoa, um concorrente, não gosta de você. Essa aí, a pessoa só faz foto feia. Aí, de repente, você agora se esforçou, tá estudando, faz foto bonita. Aí você tá se achando, ó, fica fazendo essas fotos aí, tá bonita agora. Gente, ó, deixa eu contar uma coisa pra você. Agradar seu concorrente. Não, você pode agradar, depende de quem. A questão é, você não vai agradar todo mundo. Algumas pessoas vão te amar pela mesma razão que outras vão te odiar. É simples assim. Não dá pra gente querer ficar agradando todo mundo. E se você quer, você tem que entender o motivo, a razão que te faz querer fazer isso. Porque às vezes, quando você não alcança e você fica frustrado, você tem que entender o porquê. Porque só assim você vai conseguir trabalhar a frustração e gerenciar a expectativa e ter um parâmetro, né? Quando a gente fala, tem várias coisas que acontecem no treinamento newborn, que os nossos alunos conseguem resolver melhor e enxergar algumas coisas de forma diferente, porque a gente traz uma narrativa sobre essas situações. Além de trazer o nosso ponto de vista, a gente traz a nossa história, a nossa bagagem, as nossas vivências ao longo desses anos, e não foram poucas. E eu vou contar para vocês que tem coisas
que eu nunca contei. Porque é feio, sabe? É feio. Tem coisa que é inacreditável. Maldade de novela, assim, parece, sabe? Aquela coisa que você fala assim, meu, isso aí só acontece em novela, já aconteceu com a gente. E eu não compartilho porque é feio mesmo, que eu não consigo acreditar que o ser humano tem coragem. Tem coisa que não precisa ser compartilhada, mas a gente passou por tanta coisa, por isso que eu falei, inclusive, a vontade de querer desistir vem de várias razões. E aí você pensa, pessoas, tipo, como a maioria de vocês, que não tem grana para ficar brincando. A gente não entra na fotografia para brincar. A gente não tem tempo e dinheiro para isso, não tem. A gente entrou na fotografia para dar certo, não Para ser o tinha nosso opção. sustento, né? Não tinha opção, a gente entrou para dar certo. Só que daí já começa a gerar uma expectativa, porque você tem que dar certo, né? E aí você começa a ficar frustrada, porque você vê que a coisa não é tão rápido quanto você imagina. E você, quando entra na fotografia, normalmente você imagina que se você vai perguntar para alguém que está no mercado alguma coisa, ou se você quer interagir com essa pessoa, porque ela está no mercado, você acredita quando entra nisso que aquilo é um mar de rosa, que as pessoas se dão as mãos e se ajudam, e que se batem palmas umas para as outras. Não é assim que funciona. E aí a primeira rasteira que você leva, muitas vezes, é por isso. Porque você esperou demais daquela pessoa que não. E não foi culpa dela. Às vezes a pessoa não faz isso para te ferir. Ela faz porque ela é assim. Mas o problema de você ter sido ferido foi seu, porque você esperou demais, gerou uma expectativa muito maior daquela pessoa do que ela realmente poderia te dar. Um exemplo é quando você faz uma pergunta e a pessoa ou ela é grossa com você ou alguma coisa assim, porque Deus o livre responder alguma coisa para as pessoas. Quando a gente começou a oferecer conteúdo gratuito, a gente não tem ideia. A gente chegou até a desistir algumas vezes. Se vocês forem olhar lá no começo, o tempo que a gente levava para produzir um conteúdo era porque a gente tinha medo, às vezes, do tanto que a gente era criticado por dar conteúdo que a maioria das pessoas cobrava para ter, a gente dava. Que a gente queria de fato ajudar as pessoas que não tinham, ou que tinham, na verdade, a mesma realidade que a nossa, que não tinha dinheiro. Então eram algumas dicas, nada demais, assim, nada de tão extraordinário, a Até ponto porque a gente não tinha tanto conhecimento de tirar para dar muita dinheiro coisa. da mão do outro, sabe? Não tava indo lá pegando dinheiro seu e jogando no vento, coisas do gênero. É só para vocês tentarem entender que a gente tem que entender quem eu quero agradar. A partir do momento que eu entendi que eu não queria agradar aquelas pessoas que estavam me criticando, aí eu mudei. Porque eu não estava querendo agradar, e sem querer eu estava tentando agradar a pessoa errada. Porque quem eu queria agradar? As pessoas que viam o meu conteúdo. Tipo, que ficava satisfeita com aquilo. Nossa, isso salvou minha vida. Isso me ajudou, eu precisava escutar isso hoje. E não é por acaso. Não é por acaso. Eu não tô aqui pelo número. Somando aqui, ó, entre Face e YouTube, a gente tá com 63 pessoas. No Instagram eu não sei quanto é que tem agora. Mas eu não tô aqui pelo número. Eu tô aqui pela qualidade desse número. Eu tô aqui porque teve uma pessoa que falou, precisava escutar isso hoje. Se por alguma razão, alguma coisa na vida dessa pessoa que precisava escutar isso hoje mudar, já tá feito pra mim. Porque é pra isso que eu tô aqui. E é isso que a gente precisa compreender. E muitas vezes a nossa frustração não vem só de não saber lidar com as nossas expectativas do cliente, mas às vezes quando a gente fala, vou trabalhar com fotografia, as pessoas da família mesmo, parentes, amigos, falam, você vai trabalhar com fotografia? Será que isso dá dinheiro? Ah, mas você vai largar, você tem faculdade de direito, você tem faculdade de publicidade, antes eu tinha restaurante. E as pessoas, mas tem certeza que isso vai dar certo? Sabe, as pessoas te dão uma desanimada ali. Tem certeza? Você estudou, minha filha, você estudou para ser fotógrafo? Você estudou, sei lá, 4 anos que fez sua faculdade de administração para ser fotógrafo agora? Sua faculdade de direito? Eu conheço de tudo, gente. Pessoas que largaram direito, largaram medicina, e pessoas que concluíram, que chegaram a exercer. Por quê? Ai, direito tem vários. Porque fez direito para quê? Para agradar quem? Para agradar o pai, para agradar a mãe, não para agradar a si mesmo. E no momento que descobriu isso, se libertou. E a fotografia muitas vezes traz muito mais dinheiro. Tem gente que ganha muito mais que muito médico, entende? Eu faturo com a fotografia hoje, com os meus ensaios, o equivalente a algo que eu nunca imaginei na minha vida.
Eu já passei momentos da minha vida que eu não tinha o que comer. Eu nunca imaginei que um dia eu ia encontrar algo que me movesse, que eu ia ser apaixonada por isso, que eu ia faturar com isso e que eu ia contribuir para que outras pessoas conseguissem fazer isso. Isso para mim é muito surreal. Então isso para mim esse ensinamento, essa troca, essa soma, para mim ela tem valor, tem propósito. Não é por acaso. Então tem uma história enraizada nisso, né? E quando você gosta do que você faz, não importa o trabalho. Tem youtuber faturando uma grana, crianças de 10 anos. Tem fotógrafos que se dão bem. Tem uma tia do cachorro-quente que eu conheço aqui em Curitiba, que ela fatura super bem, que está bem sucedida. Então, não importa o nicho, o ramo do seu trabalho, não importa o que você faz, desde que você realmente goste do que você faz, que você se dedique a isso, e você gostar do que faz, amar o que faz, é o primeiro passo para você ter força para se dedicar e enfrentar todos os obstáculos que vão aparecer, porque todas as profissões, todos os tipos de trabalho têm dificuldades, e você só consegue se motivar e querer ir em frente e evoluir quando você gosta. E tem uma Não coisa. importa se você fez uma faculdade de direito, medicina ou administração, qualquer outra coisa. O Jamerson disse que largou a Se você não gosta disso, você não tem força para continuar nisso, e você vai ser sempre a pessoa frustrada e não vai ser bem sucedida. Sendo que você podia ser o cara lá que tem um carrinho de cachorro-quente, tá super bem sucedido. Uma coisa que eu preciso compartilhar. Se você já foi ou está sendo criticado só porque escolheu a fotografia, você está no caminho certo. Só para você saber. A gente foi criticada por... Hoje em dia, a gente foi pela família, a gente foi por muita gente. Não foi só pelos colegas de trabalho, alguns, né? Não são todos, gente. Tem pessoas muito legais, eu tenho colegas de trabalho incríveis hoje, todos os alunos para começar, né? Mas eu tenho outras pessoas, inclusive estava aqui falando com as meninas do CIS, pessoas que a gente tem um amor, tem muito mais pessoas assim brodeza do que essas aqui. Só que essas aqui mexem muito mais com a gente às vezes, né? Tem muito mais pessoas boas no mundo do que as pessoas que incomodam. Exatamente, se você for ver isso, tem muito mais. Então eu acredito na humanidade ainda. E aí a questão é que hoje eu sou muito respeitada pelas pessoas, pela minha família, e eu não era antes. Eu era um Zé Ninguém que ninguém dava nada pra mim, principalmente minha família. Inclusive, me veio uma coisa na cabeça agora. Teve várias palestras, quem já foi em alguma palestra minha, ou que ouviu eu falar que eu me formei na Universidade Federal do Paraná, no curso técnico de gestão imobiliária. E muitas vezes, eu respondi que eu não sabia por quê. Eu falava no momento da palestra, ou de quando eu estava falando, até hoje eu não sei por quê. A minha ficha acabou de cair, eu entendi por que eu fiz esse curso. Para agradar os outros. Fiz para agradar outras pessoas, as pessoas que eu morava, porque eles trabalhavam com isso, eu pensava, eu tenho que fazer isso porque eu vou agradar. E eu fiz, eu estudei para agradar outras pessoas, mas isso não me agradou. Então a gente precisa olhar um pouco, sabe? Olhar para dentro, olhar para mim, porque se eu me agradar, a minha essência, a minha vibração, a minha energia vai agradar os outros. Algumas pessoas não, porque como eu falei, você vai incomodar algumas pessoas pela mesma razão que outras vão amar você. A mesma razão que faz vocês estarem aqui hoje me ouvindo e me admirando faz outras pessoas não gostarem. Pela mesma razão, exatamente a mesma razão. É tipo porque eu falo assim, demais, porque eu tô todo dia aqui. Eu gosto de fulano porque fulano é sincero. Daí outro fala assim, eu não gosto de fulano porque fulano é muito sincero. Não, ele fala, é muito grosso. Fala muita coisa. Fala a mesma coisa, tipo, um gosta porque a pessoa é assim, outro não gosta porque a pessoa é assim. É tipo isso mesmo. Gente, eu sou formada em publicidade e propaganda, nunca fiz nenhum estágio na minha área, eu nunca, na verdade, trabalhei para ninguém que não fosse minha mãe, e sempre fui empreendedora. Então, gente, tive restaurante, minha mãe tinha um mercadinho, esses de bairro. Já fiz bastante coisa na vida, mas né, na fotografia que eu mais me identifiquei. E olha que eu nem fico fotografando, o que eu mais faço é vídeo. Pois é, gente. Então, a gente entrou aqui para falar de uma coisa e divagou pra caramba, mas eu não acho que é por acaso, não. É porque uma coisa puxa a outra, porque quando vem a frustração, ela puxa várias outras coisas, que tem uma raiz ali. E aí tem sempre, na vida, a gente sempre vai tendo gatilhos, né?
Eu falei para vocês essa semana que aconteceu algo muito ruim comigo no final do ano passado, que já veio um gatilho de um monte de coisa. E tem processos, eu não sou uma pessoa que tá bem o tempo todo. Faz dias, assim, quase mês, que eu tô lidando com dores de cabeça que eu não sei de onde vem. A única coisa que eu posso acreditar agora é que isso é emocional, mas eu não consegui ainda identificar, porque físico já vimos todas as situações, inclusive tomografia de crânio me pediram, porque não para, eu vou dormir com dor, eu acordo com dor de cabeça, às vezes a dor de cabeça fica intensa, dá um pico, tipo enxaqueca, mas não é, já tomei todos os remédios possíveis, eu que não gosto de tomar remédio, enfim, nada muda. E eu tô aqui todo dia mesmo assim, mesmo com isso. Porque eu não lembro por que eu contei isso, tinha uma razão, mas tinha um propósito de eu falar isso e ia ter um resultado. Mas tudo bem, falei e encontrei. E o que acontece? Pode ser que eu descubra que foi uma coisa bem besta, assim, da vida, que me deixou frustrada com alguma situação. Uma das coisas eu já percebi e consegui gerenciar isso, melhorou um pouco, mas ainda não era isso. Então eu preciso descobrir. Eu tenho que lidar com isso. E a gente vem de muitas coisas que não lida, né? Que não enfrenta, que deixa guardado, né? Que reprime. Isso não faz bem, só que muitas vezes a gente acredita que reprimir o nosso emocional para se fazer de forte na vida é a melhor escolha. Eu tô pagando um preço. Eu paguei, aliás, né, por muito tempo, um preço muito alto por isso. De ser uma pessoa que. O mais engraçado é que, assim, eu deixei todo o meu emocional reprimido e sempre fui uma pessoa que falava assim: nossa, eu sempre fui muito feliz. E fui mesmo. Não fui uma pessoa amargurada por tudo que aconteceu comigo na vida. Mas é porque eu peguei toda essa dor, coloquei ela, embolei, joguei numa caixinha assim, coloquei num baúzinho e escondi. Falei, não vou acessar mais. Por quê? Porque isso é dor. Pra que eu vou acessar? Deixa lá. E cada vez que vinha uma dorzinha nova, ao invés de eu lidar com aquilo, né, de eu chorar ou fazer qualquer coisa, eu não tinha como fazer aquilo. Porque eu me sentia sozinha para isso. Então eu pegava, jogava lá no baú, deixa lá. Só que agora chegou um momento da minha vida que eu precisei abrir ele. Ainda Há bem que mais ou tem as menos terapia aí pra, há mais né? ou menos 2 anos, eu tô abrindo esse baú e cada hora eu pego uma coisinha nova para lidar. A gente tem que lidar com algumas coisas para entender. As coisas funcionam assim. E tá tudo bem. Por isso que eu entendo que lá atrás, quando chegava e falava, tirou 10, não faz mais que a sua obrigação, isso não me define. Eu não tenho que ser essa pessoa hoje comigo. Que agora eu não tenho mais a minha avó para falar isso e eu tenho que falar isso para mim mesma. Não, tá tudo bem. Eu não fiz mais do que a minha obrigação, porque eu tinha que ir para a escola, eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer. Agora, se eu estudei, eu quis estudar, eu fiz isso por mim, porque eu gostava, eu sempre gostei de estudar. Isso é uma coisa que eu trago até hoje para mim. Então, hoje eu quero tirar 10 para mim. Hoje eu quero ser melhor para mim. E automaticamente, quando isso acontece comigo, eu passo a ser uma pessoa melhor para os outros, para quem está ao meu redor. Essa coisa do passe adiante é exatamente isso. Se eu tô melhor com a Dani fica feliz, a Dani vai na padaria, ela vai ser melhor com o cara que atendeu ela na padaria. O cara vai ficar feliz, porque a Dani já lembrou até o nome dele, falou, oi João, tudo bem, eu quero 2 pães. Eu vou na padaria todo dia, as pessoas já sabem, todo dia eu vou lá e pego 2 pãezinhos de queijo, 2 petit pain integral. Eu não preciso mais pedir. A pessoa chega, Bel, de sempre? Sim, de sempre, bom dia, tudo bem, como é que vai? E a pessoa fica feliz. Aí ela trata o outro que vai na padaria feliz, que ficou feliz com o atendimento. Aí ele trata a pessoa do caixa feliz, aí ele vai embora feliz. E passa adiante. Então, tudo isso, gente, tudo isso, esse devaneio todo que a gente fez aqui, impacta naquilo que você está sentindo no momento do ensaio. Como é que você tá lá, super frustrado com alguma coisa, tá deprê, tá com algum problema, chega no ensaio newborn, como é que você vai ter ânimo ou vai conseguir lidar com as situações? Daí você pega um bebê difícil e o seu dia já tava horrível, e aí você fala, cara, que droga, que BO, esse ensaio newborn. Outro dia a gente fez uma sessão que, inclusive, você falou, é dor de cabeça. Eu falei, nossa, eu tinha esquecido dela. Por quê? Porque eu tô fazendo uma coisa que não só me distrai, porque a fotografia, além dela ser algo que é meu trabalho, é meu sustento, mas ela me distrai porque é gostoso fazer. Porque eu aprendi a tornar ela algo prazerosa e não um fardo.
Quando a gente começa a sentir frustração atrás de frustração, você começa a pegar o quê? Você começa a carregar uma mochila. Você pega uma frustração, joga na mochila, pega outra, joga na mochila. O baú que eu falei, às vezes você carrega aqui nas costas. Você vai só jogando ali, ó. Daqui a pouco tá difícil de carregar, tá pesado, você vai precisar tirar alguma coisa dali. Então a gente precisa entender que tudo isso gera um impacto no momento do ensaio, no momento em que você vai atender o seu cliente, no momento em que você vai responder uma mensagem de WhatsApp. Percebam isso, toda vez que você vai responder, quando alguém de um call center liga para você e você é mal educado com a pessoa, por que você é mal educado com a pessoa? Porque alguém acabou de ser mal educado com você ou porque você tá mal com alguma coisa. E quando você tá bem, você escuta a pessoa e fala, olha, obrigada, mas eu realmente não tenho interesse. Ah, Ou tá porque bom, a pessoa então, do bom call dia. center tá ligando a terceira vez no dia, daí você já tá de cara com ela, né? E aí você fala, não, mas tudo bem, obrigada, agradeço, mas realmente não tem interesse, bom dia, bom dia. Às vezes tudo bem que o infeliz lá ainda fala pra você assim, mas você nem ouviu o que eu tenho pra dizer? Aí você tem que pensar o quê? Você não vai falar assim, seu filho de uma égua. Não, você pensa que a pessoa, ela tá o dia inteiro fazendo isso e quase todas as pessoas Estão foram mal xingando ela. educadas com ela. Ela não tá mais feliz fazendo isso. Eu já trabalhei em call center. E eu atendia pepino, assim, sabe? As pessoas realmente, elas estão no limite quando elas ligam para reclamar. E ainda tem que ficar esperando musiquinha, daí você fica transferindo, porque ela ligou pro ramal errado, você tem que ficar transferindo. A pessoa tá no limite. Então, às vezes, a gente tem que entender que se uma pessoa foi mal educada com você, não foi porque ela quis te magoar. Foi porque alguma coisa na vida dela não tá bem. O Porque ela problema é não tá com bem. ela, não é com você. Então, se deixa isso pra ela. Foi mal educada com você? O Ok. cliente foi mal educado com você por alguma Daí razão, você o pai pensa, falou alguma essa coisa, a pessoa está com avó. algum problema. E eu não preciso pegar isso pra mim. É É isso, dele, isso não deixa é com meu. ele. Tá tudo bem, fica com você. Deixa eu aqui feliz. Daí, Abel, então você está querendo dizer que fazer uma autocrítica não ajuda? Ajuda, desde que isso não te destrua, Porque a sua autocrítica é pra melhorar, não não pra para te te deixar na destruir. bad. Né? A ideia é evoluir sempre. E aí a gente tem que olhar para isso, a gente dessa maneira, a nossa autocrítica, ela não pode ser autodestrutiva, né? E normalmente nós somos as pessoas mais causadoras do nosso próprio mal. Então, como é que eu acerto isso, né? Anotem isso hoje. E levem para a vida. Tira a crítica da sua vida e substitua isso por análise. Ao invés de criticar, analise, para você pelo menos dar o benefício da dúvida e entender, será que eu realmente fui errado? Ou se eu fui, o que aconteceu que me fez ser assim? Se a pessoa tá errada, se você acredita que ela estava errada, o que você acredita que levou ela a fazer isso? Se a mãe falou para você, chega, quero acabar esse ensaio, o que levou ela a ter esse sentimento de querer ir embora com o bebê dali porque não tá legal para ela? E o que você deveria ter feito para ter percebido isso antes e ter evitado que isso tivesse acontecido? Se você tivesse percebido como estava a mãe, se você tivesse gerenciado melhor a expectativa e a energia do ensaio, lidado com tudo que estava acontecendo de uma forma melhor, o seu cliente não chegava para você e falava, ah, não, chega o meu bebê, tá cansado, né, tá boa assim, deixa eu ir embora. E aqui entra aquela questão que a Larissa falou, né? Que a Larissa falou de a gente fazer foto não para os pais e fazer para os fotógrafos. Sabe aquela foto que você queria postar e por alguma razão ou por um pequeno detalhe, ela não saiu como você estava esperando. Ela não ficou. Você idealizou tudo e ela não ficou perfeita como você gostaria, na sua cabeça. Ela não está perfeita. E aí você imagina que as pessoas vão perceber isso. Só que isso não está no outro, está em você esse problema. Você pode postar essa foto, pode ser a mais curtida da vida. Como é que eu sei disso? Porque uma vez eu e a Dani começamos uma discussão. Eu queria postar uma foto que eu tinha gostado muito e a Dani falou assim, tecnicamente ela não tá perfeita. Daí eu falei, não importa, as pessoas vão gostar dela. Ela falou, não, não. Eu falei, deixa eu fazer um teste. Posso. Adivinha o que aconteceu? Hoje, não é que eu não esteja preocupada, eu ia ser hipócrita se eu dissesse que eu não estou preocupada com a técnica. Óbvio que não. Eu ensino técnica. Não faz sentido eu dizer isso. Mas tem um olhar humano em cima disso. A gente está esquecendo de ser humano. Ser humano. Quando fala de técnica, você não pode esquecer de ser humano mesmo, nesse momento, né? Não coloca a técnica acima de tudo. Coloca a sua
humanidade acima de tudo e de qualquer coisa. Porque aí fica até mais fácil você sair da linha tênue de onde você realmente está insistindo com o bebê e deixando de ser humana para ter uma foto perfeita, né? Será que ter o bebê, você fotografar no wrap 100%, porque o bebê estava desconfortável, ele ficou confortável no wrap, você seguiu assim, olha que humano que você foi. Você não foi só uma pessoa que conseguiu realizar o ensaio, você acima de tudo pensou no bebê e foi uma pessoa totalmente humana com ele, porque é uma pessoa. Então, a gente tem que começar a ter essas percepções também, né? E isso torna tudo muito mais leve, muito mais leve. O fardo que a gente carrega ele pesado porque a gente quer. Porque se você não quiser, ele pode ficar muito leve, muito leve. E aí, como é que eu posso melhorar isso, então, né? O primeiro ponto, substitua a palavra crítica pela palavra análise e faz um exercício, né? Aprender a gerenciar a expectativa, e isso vai tornar as pessoas mais legais do que elas são. Sim, porque Mais legais do que elas são para você, né? Porque muitas vezes você tá com uma expectativa para alguma coisa, uma expectativa que é tão alta que você chega lá e se frustra, e muitas vezes quando você não tá com expectativa nenhuma, quando você vai fazer alguma coisa é bom, né? Às vezes, por exemplo, uma viagem, quando você planeja muito, vai lá, tudo, faz aquela coisa, acha que é perfeito, chega lá, se decepciona. Às vezes você faz uma coisa que meio em cima da hora, não criou uma expectativa, foi super bom. Ah, isso aconteceu com a gente lá no México, que eu escolhi um hotel antes, olhei tudo quanto era hotel que tinha em Cancún, um monte de coisa, escolhi um hotel maravilhoso, cheguei lá, no quarto de hotel maravilhoso, tava lá feliz. Nossa, o quarto do vizinho lá, estavam fumando maconha, entrou uma marofa de maconha dentro Gente, do apartamento maravilhoso. Olha, era um resort. Ai, Um gente, resort foi foda. um caos. E tão foda que a gente até se decepcionou por isso, porque no fim das A tantas a gente expectativa não era tão aproveitou. grande, a gente Não, não só por isso. Além de tudo, a gente não aproveitou, porque a gente ficava na rua o dia inteiro, a gente só ia pra lá pra dormir. Resort é legal pra quem vai ficar no resort, porque tem piscina, tem as coisas, tudo pra você ficar lá, tem tudo pra você ficar lá, tem bar, tem tudo pra você ficar lá. E a gente não ficava lá, a gente queria ir pra rua, fazer, pô, a gente podia ter pego um outro hotel mais simples, que tinha as mesmas qualidades dentro do quarto em si, que ia de ser mais resto feliz. a gente não usou. Então, é pensar Daí, quando a gente nessas... tava voltando lá, a gente tinha que voltar de novo pra Guadalajara, porque é pra onde a gente veio. Eu escolhi um outro hotel, assim, tipo, em cima da hora. Ah, eu vou escolher esse aqui, porque a gente só precisa passar a noite. E foi o melhor hotel que eu fiquei na vida, e foi ótimo. E pronto, porque eu não tinha expectativa nenhuma, né? E o outro, que eu criei um monte de expectativa, achei que ia ser a coisa, tipo, uau. Ah, você entrou numa coisa bem legal. Tinha até um vizinho fumando de maconha, você fiquei não de ter, cara. quando você não tem expectativa nenhuma sobre alguma coisa, você corre o risco de se surpreender positivamente. Isso é fato. Por isso que eu sempre tento deixar a expectativa do meu cliente nula. Não vou dizer nunca para ele que o ensaio pode não acontecer ou que corre o risco, né? Porque há muito tempo isso não acontece. Mas eu deixo tão claro tudo para ele, tão as cartas na mesa, que ele sabe que ali ele não está indo para esperar nada, ele está indo para viver só uma experiência. O que vai sair dali é o resultado da experiência que ele viveu. E por isso que a gente foca na experiência, né? Então, aí o cliente sempre sai satisfeito e surpreendido por conta disso. É verdade, né? É a sinceridade. E voltando aqui, faz o exercício de aprender a gerenciar a expectativa, e aí você vai ver que as pessoas vão se tornar pessoas melhores, e você vai aprender a digerir isso de uma forma boa, sem interferir no livre-arbítrio do outro. Você não pode mudar o mundo sozinho. Você é uma fração disso. Só que você precisa mudar alguma coisinha para que o resto a gente vai infectando positivamente as Ou para que pessoas. mude a sua perspectiva, para que você consiga ver as coisas de uma perspectiva melhor, menos pessimista, menos autocrítica, menos julgadora, né? Já que ninguém é perfeito, então para que julgar tanto o coleguinha, né? E para que se criticar tanto? Então, só para a gente concluir aqui, substitua a autocrítica, aliás, a crítica pela análise.